de desempenho didático, o que é e como se faz? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um tipo de prova que está caindo no gosto das bancas examinadoras, dos concursos para professores da educação básica, sejam eles municipais ou estaduais. Eu estou falando da prova de desempenho didático. Em alguns concursos ela aparece com o nome de prova prática, prova didática, mas o correto mesmo é prova de desempenho didático. Esse tipo de prova é um tipo de prova muito comum aplicado nas instituições de ensino superior, nos seus processos seletivos para professores, para trabalhar na graduação e nas licenciaturas. É comum também nos processos seletivos dos institutos federais, que são institutos de educação básica, técnica e tecnológica. Se você pretende, no próximo ano, fazer um concurso para o Instituto Federal aí da sua região, se liga nesse vídeo, porque você com certeza não vai escapar da prova de desempenho didático, e aqui eu vou te colocar várias dicas para te ajudar. Mas, Karine, se esse tipo de prova é um tipo de prova que aparece, teria que aparecer com frequência nas instituições de ensino superior ou então nos institutos federais, por que é que eles estão aplicando agora para os professores da educação básica, seja de município, como vai acontecer em Joinville agora em 2024, né, pelo Sebrasp, ou seja estadual, como aconteceu no concurso de São Paulo, que era uma prova que eles chamavam de prática, né, mas tinha que colocar no vídeo. Gente, são vários os fatores que as bancas podem colocar aí uma prova de desempenho didático. Eles podem colocar, está correto, eles têm esse livre-arbítrio para fazer uma prova de desempenho didático, se eles quiserem. Mas o que é que eles pretendem em primeiro lugar ali? Avaliar o candidato, né? Eles pretendem, vamos dizer assim, peneirar cada vez mais o profissional que eles vão colocar em sala de aula. Eles querem saber qual é a sua postura, qual é o seu domínio de conteúdo, né? Como é a sua organização, se você tem conhecimentos de tecnologia, uma série de fatores. Por isso que eles colocam esse tipo de prova. E como se preparar, então, para esse tipo de prova? É isso que nós vamos começar agora. Bem, Karine, então como que funciona esse tipo de prova, né? O que acontece ali na hora da prova? Então eu vou passar aqui para vocês algumas informações de maneira bem informal, como uma pessoa que já fez uma prova de desempenho didático, né? Porque para poder passar no concurso do IFE eu tive que fazer uma prova de desempenho didático e ao longo da minha carreira também algumas vezes já exerci a função de examinadora de prova de desempenho didático de candidatos para o Instituto Federal aqui da região onde eu trabalho. Então essa prova, pessoal, ela é uma prova que acontece da seguinte maneira. Primeiro, ela está disposta no edital. Dentro do edital, o examinador vai colocar todas as orientações de como ele quer que você organize essa aula. O tempo da aula que vai ser, os recursos que você vai utilizar, o plano de aula que você vai ter que apresentar, tá certo? Os critérios que você vai ser avaliado, os critérios são super importantes, que é observando esses critérios que você deve organizar toda a preparação da sua aula. E aí o candidato vai lá, obedecendo a essas orientações, no dia marcado, no horário marcado, o candidato vai lá e ministra essa, vamos dizer, mini aula. Depois que ele ministra a mini aula, os examinadores que estão na banca, geralmente é uma banca com 2 examinadores, eles podem fazer algumas arguições para o candidato. E essa arguição não deve ser motivo de nervosismo, de preocupação ou de ansiedade. São perguntas muito simples, relacionadas principalmente à experiência e à prática de sala de aula. Varia muito de examinador para examinador, tá? Então, quais seriam, então, as orientações mais importantes? É uma prova que ela vem com todas as orientações no edital, daí a importância de se ler o edital de forma minuciosa, com bastante atenção, e a partir da leitura do edital, elaborar essa aula que você vai ter que apresentar. Geralmente, os conteúdos das aulas, eles são sorteados depois que sai o resultado da prova objetiva e da prova discursiva, porque essa prova costuma ser apenas uma prova classificatória, tá? E como que eu faço para poder fazer uma boa prova, né? Vamos conversar sobre isso agora? Bom, então você passou em um processo seletivo que tinha uma prova de desempenho didático e agora só falta essa prova
ser realizada para você conquistar a sua tão sonhada vaga no serviço público. E aí, Karine, o que é que eu faço agora? Me ajuda, por favor. Então, vamos lá. Você já leu o edital, já sabe quais são os critérios, você elaborou a sua aula de acordo com o tempo estipulado dentro do edital e chegou o momento de você apresentar a sua aula para uma banca. Primeiro, você não vai chegar atrasado, é óbvio, porque você não vai perder uma oportunidade como essa. Aí, você vai lá na frente, junto com os examinadores, colocar lá no computador o seu pendrive ou colocar, baixar da nuvem, o que você tiver, a aula que você tiver elaborado, os slides que você tiver elaborado. Karine, tem que elaborar slide? Não, gente, não é obrigado a elaborar slide. Mas lá no seu plano de aula que a banca vai disponibilizar, tem uma parte que está escrita assim, recursos metodológicos, recursos didáticos, tá? Então, ali você vai ter que escrever o que você vai usar. Você vai usar o quê? O cavalete para você ficar escrevendo, você vai utilizar o slide, você vai ficar só falando, você vai entregar um exercício escrito? Como que você vai desenvolver uma aula no tempo estipulado? Geralmente a gente utiliza o slide, por quê? Porque o slide é muito orientativo. Então você apresenta o slide, vai falando sobre o que é aquele conteúdo e você consegue passar toda a mensagem do conteúdo sem comprometer o seu tempo. Imagina se você pega um cavalete ou um quadro como tem lá e você vai escrever no quadro tudo que você ia ministrar durante uma aula, você já está queimando o seu filme na largada, né? Então, geralmente, a gente fala, capriche nos slides. O que é caprichar nos slides? Escolher uma cor que você tem que botar letras e o fundo combinando, porque tem cores que são muito cansativas, chamam muita atenção, doem na vista. Evitar usar palavras demais, muitas palavras no mesmo slide, né? Apresentar de forma mais dinâmica. Então, isso seria interessante para você fazer durante a sua aula. Outra coisa, não ficar parado diante ou do quadro ou dos slides que você tem ali na sua frente. Movimente-se ali pelo espaço. O professor, ele se movimenta para que o estudante acompanhe o professor com os olhos para saber qual vai ser o próximo passo. E assim o professor mantém a atenção do estudante naquilo que ele está falando. Não se dirija à banca em hipótese alguma. Olhe sempre para frente, numa postura ereta, mantenha um tom de voz adequado, aonde você possa ministrar uma aula, que você não vai estar falando muito alto para quem está bem ali na frente, e nem muito baixo para quem ficou lá no fundo. Todos esses aspectos são importantes de serem observados. O último aspecto que eu quero comentar aqui, né, dentre todos esses, é o seguinte: preste bastante atenção ao tempo. É muito desagradável, não somente na teoria, mas principalmente na prática, você assistir uma palestra, assistir uma aula, aonde o palestrante, o professor diz que a aula vai ser de 20, 30, 40 minutos e ele excede demais o tempo daquela aula, comprometendo o tempo que as pessoas têm, às vezes, para outra atividade, para outro compromisso, tá? Mantenha tranquilidade, mantenha calma, os examinadores não são bicho-papão, e procure ali colocar o que você faria no seu dia a dia de sala de aula, tá bom? Bom, aqui é uma forma bem resumida, a gente pode até conversar mais sobre isso em outro vídeo, mas eu acho que o básico eu já coloquei aqui do que é uma prova de desempenho didático. E o que, via de regra, se cobra em provas de desempenho didático. Porque no concurso de São Paulo, que teve ali agora, a prova prática era gravar um vídeo de 5 minutos, né, gente? Aí sobre isso eu não posso falar e nem tecer nenhum tipo de comentário, porque eu nunca fiz uma prova prática de 5 minutos de um vídeo. Eu tô falando do que costuma acontecer em provas de desempenho didático dos institutos federais, tá? E aí vocês vão confirmar o que eu tô falando ou não com a leitura do edital, porque é ele que vai orientar como que você vai estruturar a sua aula de desempenho didático. A sua prova, né? A aula que você vai ministrar para a prova de desempenho didático. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e que ele te leve ao sucesso na prova de desempenho didático que aparecer aí pelo seu caminho. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!